A palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 3, assim nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa é uma verdade. O Senhor tem nos abençoado. E com todas as sortes de bênção. O cuidado do Senhor, a sua misericórdia, se renova a cada manhã. E nós estamos aqui para louvar e bendizer o Senhor. Porque as suas bênçãos, o seu cuidado, é maravilhoso sobre a nossa vida. E porque Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Vamos colocar em pé, vamos então invocar a presença do Senhor. Pai querido, nós te somos gratos, porque sobre nossas vidas renovaste a oportunidade de estarmos nesse santuário que é dedicado a Ti, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Pai, reconhecemos que não somos dignos nem merecedores de nos achegarmos a Ti, mas pela graça, pelo favor imerecido que recebemos de Jesus, o autor da vida, nosso Salvador, nos aproximamos de Ti, Senhor. Pai, também rogamos, logo no início deste culto, perdoa-nos os pecados, purifica-nos com o sangue purificador de Cristo, Senhor, para estarmos dignos em Tua presença, louvando o Teu nome, prestando um culto que só Tu és merecedor. Pai, também fala conosco. Tu sabes que precisamos Te ouvir. Tu sabes que precisamos da Tua orientação. Necessitamos da Tua palavra. Pai, este culto é Teu. O aceita. Por Cristo oramos. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar,
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Deus, porém, quer sentir a tua alma se abrir, tudo deixado no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Né, gente? Muito bom, gente. Que bom estar aqui de volta nessa igreja, uma igreja querida, amada. E eu quero falar para os irmãos que a gente já começa a ser muito, mas muito, muito edificado. Vou contar uma historinha para os irmãos. Estava chegando agora de pouco. Ontem eu estava em Limeira de manhã, ministrando para os missionários, das 8 ao meio-dia. Depois fomos para São Caetano do Sul, ministrando para os casais. Dormimos lá, voltamos, chegamos aqui de manhã e à noite vamos estar na congregação, né, de Hortolândia. Eu estava parando o carro aqui do lado. Quem que estava daquele ladinho lá? Quem que vocês acham que era? Um senhor de cabelinho branco. Vocês conhecem. Quem que estava lá, gente? Djalma. E ele estava assim, né, pegando uns matinhos. E a primeira coisa que ele falou assim, olha, pastor, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. E eu peguei aquilo, olhei. Eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo já, porque era o texto que eu ia falar hoje, o que eu vou falar hoje, né? Aí ele falou, falei, Deus, que coisa maravilhosa, o Djalma está sendo boca do Senhor para confirmar a palavra de hoje, né? Falei, coisa boa. Então, Deus abençoe o Djalma, coisa boa. Aí fui entrando aqui, vi com os irmãos, revi os irmãos queridos, tal. Aí depois, meus irmãos, a gente começa a cantar esse cântico, a honra, a glória. Lembra, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, e a gente canta a honra, a glória e o louvor. Aí vem essa criança aqui, que faz uma oração, gente. Pelo amor de Deus, gente, isso quebrou assim, essas pernas da gente, tudo, a oração que ele fez, falei, eu posso ir embora. Gente, posso ir embora, não vai ter culto, pode ir embora, porque eu já tive meu culto já. Palavra que o Djalma falou, o louvor cantamos aqui, a criança orou aqui, eu acho que só vou atrapalhar aqui. Se eu falar alguma coisa, só vou atrapalhar aqui, né? Mas como Deus pediu e mandou a gente mandar essa palavra para a igreja, está aqui o Salmo 19. Abra sua Bíblia no Salmo 19 e nós vamos abrir alguns outros textos também, né? Filhos, você sabe que hoje parece, se eu estiver equivocado, pastor Rodrigo, você me corrija, mas hoje está começando o primeiro culto de Natal dessa igreja. Não é verdade, gente? É Natal, chegou o Natal. Os anjos falaram assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a que Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas. Que situação bonita que os anjos falaram. E o Salmo 19 fala o seguinte, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deixa eu falar para vocês, filho, essa reflexão que eu quero fazer, uma meditação apenas, nessa manhã. Eu fiquei pensando o seguinte, a sociedade que nós vivemos, e não precisa ter muita, assim, você sabe disso, parece que a ênfase foi assim,
tira Deus do centro e coloca o homem no centro. O homem passa a ser a razão de toda a existência. Ou seja, um momento que você fala assim, tudo é o homem. Temos que valorizar o ser humano, porque o ser humano é um ser humano maravilhoso, porque o ser humano é um ser humano isso, aquilo. E parece que essa questão de valorização do homem, até na igreja de Cristo, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai entrando com essa percepção de que o homem é o centro de todas as coisas. E não é, filhos. Você fala assim, tá bom, pastor, eu sei. Mas você sabe, se a gente não tiver uma percepção correta da leitura da Bíblia, a gente acha que o homem continua sendo o centro. Quer ver um exemplo? Muitos cristãos, quando falam assim, vamos ler Gênesis capítulo 1, aí fala assim, num princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou luz, tal. Você fica assim, bacana, né? Deus criou todas as coisas, bacana. Mas parece que a gente se interessa mais a partir do capítulo 2 e 3. Porque vem a criação de quem? Do homem. E a gente fica assim, nossa, agora aterrissou na gente, o homem, o ser humano. E parece que a própria leitura da gente, às vezes é uma contaminada por um certo humanismo. O homem continua no centro de todas as coisas. Tudo é a favor do homem. Tudo é em favor do homem. Agora vou fazer uma pergunta para você que talvez você vai ficar um pouco balançado esta manhã, e meu objetivo é fazer com que a gente tire o foco do homem e coloque o foco onde tem que ser colocado mesmo. A própria Escritura, ela não coloca o centro no homem. Pergunta para vocês, todos aqui são líderes, todos aqui são crentes, todos aqui temem a Deus, você também que está nos vendo, nos ouvindo, por que que Jesus veio à Terra? Resposta que você daria? Pode dar a resposta. Por que que Jesus veio à Terra, gente? Para nos salvar. Para salvar quem? Está certo essa resposta? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar agora, né? Porque eu disse uma coisa, estão com medo. Será que ele fala outra coisa? Sim, está certa essa resposta. É sim, Jesus veio buscar e salvar ao que estava perdido. Porém, filhos, existe uma verdade complementar e maior do que essa. Jesus não veio para dar apenas a salvação a mim e a você, porque isso é um benefício nosso. A gente ganha alguma coisa com isso. A gente ganha a salvação. Mas essa não foi a primeira situação que Jesus fala assim, olha, foi para morrer só por você, eu desci só por você por causa disso. Não. Jesus veio para dar glória a Deus. Jesus veio, primeiramente, para glorificar a Deus, e nessa glorificação de Deus, nós saímos ganhando com a salvação. Então, quando eu falo esse termo glória, por isso que o termo, né? Os céus manifestam a glória de Deus, cantamos glória. O que significa a palavra glória? Né? No hebraico, kavod, significa o seguinte, né? Majestade, fama. Né? No grego, doxá, significa o seguinte, aquele que é digno de toda honra. Filhos, Jesus veio para glorificar a Deus. Abra comigo em João capítulo 12, para você não pensar que é alguma coisa que eu estou só falando por falar, né? Vê assim, João capítulo 12. João 12. Versículo 27. Todos acharam aí? Olha a obra de Jesus. Claro que ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Sim, e nos salvou. Graças a Deus por isso. Mas olha Jesus falando, no momento de angústia, ele fala, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Vejam que Jesus aqui, no momento de plena angústia, ele não falou assim, Pai, salva essas maravilhosas pessoas do inferno, porque eu vim buscá-las, salvá-las, resgatá-las. Não é essa oração que na maior angústia que Jesus teve, ele fez isso. Ele fez assim, Pai,
salva-me dessa hora? Não, eu vim para esse momento. Glorifica o teu nome. Ah, filhos, quando a gente começa a olhar a Bíblia e ler a Bíblia sobre a perspectiva da glória de Deus, nós recuamos, nós ficamos no nosso lugar e deixamos que Deus seja exaltado. Abra o Salmo 96, o Salmo 96. Olha que coisa linda, quando a gente pensa na glória de Deus, quem Ele é, Salmo 96, o que Ele merece. Salmo 96 é um cântico muito conhecido, né? Veja o versículo 4 e o versículo 6. Olha quem é Deus, o que Ele é. O salmista fala no versículo 4, porque grande é o Senhor. Quem é o Senhor, filhos? Grandioso. Ele é muito digno de ser louvado. Quem que é Deus? Versículo 4 ainda. Ele é mais temível que os outros deuses. Glória e majestade estão diante dele. O Salmo 96 fala, força e formosura no seu santuário. Filhos, quem Deus é? Deus é glorioso, Deus é grande, Deus é temível, Deus é majestoso. O que Ele faz? Olha o versículo 3 do Salmo 96. Olha o versículo 3. Anuncia entre as nações o que, filhos? A sua glória. E entre todos os povos, o que Ele faz? As suas maravilhas. Quando a gente começa a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pensando assim, glória de Deus, fama de Deus, exaltação de Deus, irradiação da glória de Deus, a gente começa a se colocar no nosso lugar e não achar que a gente é toda essa coisa que a gente acha mesmo. Por que a gente não quer que as pessoas vão para o inferno? Olha que pergunta complicada. Claro, pastor, que a gente não quer que elas vão para o inferno, porque elas vão morrer, elas vão sofrer. A gente não quer que as pessoas sofram, mas não é essa a perspectiva. A perspectiva que está dizendo aqui, a Bíblia, é sempre a glória de Deus. É sempre a majestade dEle. É sempre o poder dEle. É sempre as obras maravilhosas que Ele faz. E parece, filho, quando a gente começa a ver Deus, quem Ele é, a sua majestade, o que Ele merece, aí a gente parece que sai um pouco desse humanismo, né? Um centro do ser humano, e a gente fala assim, não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Toda a glória seja dada a Ele. Pastor Rodrigo falou, a nossa vida aqui é temporária. Quando a gente começa a viver glorificando o nome de Deus, a gente fica pensando na eternidade. A gente não fica buscando as coisas que são daqui. Paulo fala em Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima. Porque é onde está a glória de Deus. Dezembro chegou, os anjos falaram, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Quem sabe, filhos, nessa manhã, a gente começa a ler a Bíblia e falar o seguinte, deixa eu tirar um pouco o foco da minha dor, da minha angústia, da minha situação, do meu momento, da crise que todos nós passamos e que são verdadeiras e que são reais e que doem. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia e pensar na perspectiva da glória de Deus, você fica mais esperançoso, você fica mais confiante, você fala assim, uau, é a glória de Deus que está em jogo. Você acha que Jesus, quando morreu naquela cruz por mim e por você, foi para quê? Inicialmente para glorificar a Deus, para cumprir a obra que Deus deu ao Filho. E Ele falou, glorifica. Deus falou assim, eu glorifiquei e vou glorificar ainda mais. Ah, filhos, que coisa boa, como dá esperança ao nosso coração, quando a gente, nos relacionamentos, nas decisões que nós tomamos, nas escolhas que nós fazemos, é tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. A gente parece que sabe disso. A gente sabe que Deus é o personagem principal da Bíblia, mas parece que a gente vive como se fosse o homem, o personagem principal. Tudo em torno quase do eu, do meu, do seu, mas não da glória de Deus. Filhos, você vê no Salmo 96 ainda, não só
que Deus é, o que Ele faz, mas o que Ele merece. Olha o versículo 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele merece a nossa adoração em todo o tempo. Olha o versículo 7. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. É isso que Ele merece, que as famílias se reúnam e tributem e deem ao Senhor glória e força. Olha o versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele. O que nós devemos fazer em resposta a essa glória maravilhosa do Senhor? A gente deve o quê? Adorá-lo. A resposta nossa é adoração. Eu adoro por quem Deus é, por quem Deus faz. Eu adoro a Deus pelas provas que nós passamos, pelas lutas que nós não entendemos. Nós temos que dar glória a Deus em todo o tempo. Isso tira a coisa do nosso coração de falar assim, eu não vou conseguir, mas está difícil. E está, filhos, e é difícil, e todos nós sofremos, e todos nós padecemos, sim. Mas devemos pensar que essa leve, momentânea tribulação produz para nós o quê? Um peso de glória muito maior, diz Paulo em 2 Coríntios. Então, é leve, sim. E quem está falando nessa aprovação é Paulo. É momentânea, sim. Quem está falando, o apóstolo Paulo, que viveu um monte de tribulação. Mas isso estava produzindo um peso de glória. Paulo parece que entendeu o que é essa dimensão de você falar assim, deixa eu tirar o homem do centro, deixa eu ler a Bíblia, não numa perspectiva do homem, do que eu vou ganhar salvação, graças a Deus ganhamos, eu vou ganhar o perdão, graças a Deus ganhamos, mas antes disso, há uma verdade maior, que é a verdade da glória de Deus, e nós como povo de Deus devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Filhos, eu fiquei pensando, o que é adoração? Adoração, assim, para ficar um pouco mais claro, quando eu vi as crianças aqui, né, veio muitas imagens na cabeça, coisa linda hoje, as crianças tocando e louvando, e adorando e glorificando a Deus, junto com a igreja. Eu fiquei pensando assim, essas crianças pedem para ela fazer um desenho. Algumas delas vão pegar um lápis, um papel, e vão fazer o quê? Um rascunhão ali. Quem que é esse aqui? Você fala assim, é o papai, é a mamãe, é o vovô, é a vovó. Eles vão falando isso, né? Mas o rascunho, se você olhar, gente, vamos ser sinceros, é um desenho horrível, né, gente? É um negócio, é um rabisco que não tem pé nem cabeça. Vamos ser bem sinceros, vamos ser, né? Se olha aquilo lá, você fala assim, nossa, que coisa, mas a criança, ela está representando o quê? Ali é meu pai, ali é minha mãe, pinta de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu fiquei pensando que a relação de adoração nossa com Deus é mais ou menos isso. A gente faz uns rabiscos assim, e faz assim, ó. Deus, olha aqui. Aí Deus faz o quê? Tá bonito. Ele sabe que não tá, né? Ele sabe que o nosso garrancho é muito grande, né? Ele sabe que o nosso garrancho é muito defeituoso. Ele sabe. Mas por trás do papel, o que vem? O adorador. Atrás da oferta vem você. É isso que Deus quer. Que nós glorifiquemos a Deus, e como nós pais e avós fazemos, a gente pega o papel da criança e fala assim, que bonitinho, a gente não está interessado no papel não, a gente tira o papel e fala assim, nossa, é o vovô, é o papai que você fez, não é isso que a gente faz? É o que Deus faz. Deus pega o rascunho nosso, todo cheio de erro, pecado, desvios, humanismo no centro, ele fala, nossa, que bonito, ele deixa isso de lado e fala assim, vem aqui filho, e abraça a gente. Essa resposta em adoração que o salmista fala assim, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Abre Romanos capítulo 11, e a gente vai finalizando essa nossa meditação. Romanos capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele começa a fazer um tratado do capítulo 1 até o capítulo 11. E ele fala de justificação, ele fala de santificação, ele fala de regeneração. Paulo dá uma aula teológica aqui inspirada pelo Espírito Santo. Porém, quando chega no versículo 33, Romanos 11, 33, parece que Paulo assim, ele fala assim, chega de tudo isso, está tudo muito bem, é inspirado, mas parece que Paulo aqui sai dele.
E Paulo, assim, muda totalmente a história desse texto aqui, quando ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É como se Paulo estivesse assim: nossa, estou escrevendo sobre justificação, santificação. Aí ele fala assim: para sim, porque acho que isso também é importante. Mas o mais importante: quão insondáveis são seus caminhos, Senhor? Quem somos nós para aconselhar o Senhor alguma coisa? Quem é o ser humano para falar assim: a minha vontade é melhor? Deus, deixa eu fazer isso, e depois consulta a Deus. Filhos, na verdade, alguns trabalhos que nós fazemos, a igreja sabe disso, a igreja nos apoia nisso, a igreja ora por nós. Em alguns lugares que a gente vai, para a Ásia, para a África, né? Em alguns lugares para conhecer a realidade da igreja perseguida, não pensa que isso é difícil. Não é difícil isso. O mais difícil é a gente estar fora da vontade do Senhor. Isso é o mais difícil. Isso é você e eu fazermos as coisas pensando que a gente está no controle das coisas. E Paulo fala o seguinte assim, ó: chega disso, dessa conversa aqui. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que Deus possa ser restituído? Porque dele, a origem, por meio dele, né, o caminho, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Filhos, fica aqui uma reflexão para o nosso coração nessa manhã, de maneira prática. Algumas reflexões, algumas perguntas. Como é que você tem lido a Bíblia? Com foco no ser humano? É tudo para mim? Isso é para mim? Isso é para mim? Ou temos lido a Bíblia pensando na glória de Deus? Quando passamos por provas, por lutas, nós ficamos assim, né, pensando na gente, ou pensamos assim: há uma glória de Deus. A salvação foi dada, Jesus morreu por mim e por você, a sua resposta está correta. Mas antes disso, Jesus veio para glorificar a Deus, e Ele o fez. E assim nós devemos viver, para glorificar a Deus. Para finalizar, Apocalipse. O pastor Rodrigo falou de Apocalipse, eu fui lembrando aqui. Gente, vocês vão falando no culto assim, eu vou ficando tão animado, né? Porque é gostoso você ver Deus falando através das pessoas aqui, você vai ligando um texto com outro. Abre Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. Olha que coisa linda quando a gente pensa na glória de Deus. Versículo 9. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és tu de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reinos de sacerdote. Versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, versículo 13, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Façamos isso, filhos, anunciemos a glória de Deus com a nossa vida, com esperança. O Natal chegou, os anjos falaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém, irmãos. E a palavra de Deus nos diz, fechando, né? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania
antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém e amém. Não tem homem no centro. Tem somente o Senhor. Que seja essa a realidade da nossa existência. O Senhor sempre no centro. Uma Bíblia que aponta para Cristo. Nossas vidas apontando para o Senhor. Convido nosso irmão Alexandre que esteja orando, impetrando a bênção, encerrando o culto de hoje. Senhor, que alegria estar aqui, Senhor, na tua casa, casa de oração, Senhor. Que alegria, Senhor, saber que esse povo se reúne em adoração, em louvor, em glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nós temos, assim, muitos desafios para encarar essa semana, os meses, os dias que virão, Senhor. Senhor, que a tua boa mão, Senhor, esteja presente conosco, Senhor, dando direção, nos guiando, Senhor, nos guardando, Senhor, de pecar contra ti, Senhor. Queremos que a tua palavra, Senhor, fique guardada e cravada no nosso coração, Senhor. Pai, glorificamos pela tua igreja, glorificamos porque o teu nome, Senhor, é exaltado entre todas as nações, Senhor. E que nós, com a nossa pequenez, com a nossa vida, Senhor, possamos exalar o bom perfume de Cristo onde nós estivermos, Senhor. Fortalece a nossa fé, encoraja-nos, Senhor, nos momentos cinzentos, nos momentos de crises que todos nós passamos, Senhor. Mas tudo, Senhor, é para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o conforto e o consolo do Espírito Santo, aplique essa bendita palavra no nosso coração, hoje e para todo sempre. Amém.